Olá, meu nome é Douglas Rodrigues, sou fundador do Universo Racionalista. Neste vídeo eu vou falar brevemente sobre um vídeo que o Paulo Ghiraldelli fez a respeito do Pirula e também vou comentar brevemente sobre o post de resposta no Facebook que o Pirula fez para o Ghiraldelli. Então roda a vinheta. Bom, eu não vou enrolar. O Paulo Ghiraldelli fez inúmeras afirmações em seu vídeo a respeito do Pirula. Mas o que me importa mesmo é o que ele diz sobre ciência, sobre verdade, sobre positivismo e sobre realismo. A primeira afirmação dele é de que a ciência é apenas uma narrativa, igual a religião, a filosofia e a arte. Bom, é uma afirmação tanto enigmática, por assim dizer. É uma afirmação que muita gente ali parece nem ter questionado. Quando se diz que uma coisa é uma narrativa, você está querendo dizer que mais ou menos ela é algo como um texto interpretativo, né? Essa tendência de enxergar as coisas como narrativa surgiu muito com pensadores que defendiam a hermenêutica, né? Que basicamente pegaram uma ideia de interpretação de texto, né? O estudo interpretativo, e colocaram dentro de uma perspectiva para o estudo social. Basicamente, ao invés de você estudar a realidade baseando-se nas forças externas que atuam sobre os indivíduos, como, por exemplo, coesão social, estabilidade econômica, crise econômica, desemprego, desigualdade social, os hermeneutas eles pegavam os sujeitos não para tratar como sujeitos de carne e osso dotados com essas propriedades em si, com as suas particularidades, mas como símbolos linguísticos, como signos, né? Como símbolos, como entidades abstratas, né? E dessa forma, eles não fizeram nada, eles não alcançaram nenhum progresso em ciência social. Hoje, a gente faz modelagem matemática, a gente estuda de forma interdisciplinar o campo da sociedade, a gente tem sociólogos que estudam tanto economia como a parte que envolve o conjunto político da coisa. Então, a sociologia se estruturou muito como ciência nos últimos anos. Não é mais aquela coisa que depende realmente de uma interpretação subjetiva de um pesquisador para tentar decifrar algum mecanismo subjacente sobre a estrutura do social. Bom, a ciência é uma narrativa? Não, a ciência não é uma narrativa. Nenhuma narrativa tem o poder, por exemplo, de prever a emissão de um átomo, por exemplo. Nenhuma narrativa tem a capacidade de prever a trajetória de um corpo celeste, de um cometa, né? A ciência tem esses mecanismos de explicação e de predição, coisas que nenhuma narrativa tem. Então ela transcende essas limitações que focam muito na forma como o sujeito observa o seu objeto de estudo. Então, não, a ciência não é uma narrativa. A ciência é um conhecimento objetivo que usa método científico, que usa certos parâmetros para entender níveis de realidade, físico, biológico, químico, psicológico, social, e tenta fazer certas previsões que nenhuma narrativa é capaz. É simples de entender isso. O segundo ponto é que o Ghiraldelli disse que não é possível você utilizar a ciência para avaliar proposições religiosas. Pelo menos eu entendi dessa forma. Ele quis dizer basicamente que o campo da religião é tão válido quanto da filosofia, quanto da ciência, porque são apenas narrativas diferentes, né? O que distingue é que uma é científica, uma outra narrativa é artística, outra é religiosa. Certo, eu concordo que ciência e religião são coisas diferentes. Mas os defensores do criacionismo tradicional geralmente não se concordam, não se encontra o consenso de que aquilo realmente, ou seja, o mito da criação de Adão e Eva, com a Terra tendo 6.000 anos de idade, aquilo não é bem o consenso de que eles realmente tratam aquilo como uma metáfora. Alguns tratam aquilo como realmente uma verdade. Então é uma questão que vai envolver fatos. Ou seja, o que eu quero dizer é que vai envolver declarações que as pessoas pressupõem como fatos. Então, não está no campo apenas da narrativa, a questão pelo menos da atividade bíblica, do conceito que os cristãos adotam, né?
embora tenha de fato uma ampla discussão na teologia se isso deve ser levado ao pé da letra ou se deve ser tratado simplesmente como, sei lá, uma alegoria. Tá, mas o ponto é o seguinte: os proponentes do design inteligente, eles descartam os mecanismos de evolução, como seleção natural e entre outros. Na verdade, eles tentam redefinir o criacionismo utilizando o jargão da ciência, mas de uma forma totalmente imprópria. Por exemplo, não basta utilizar os conceitos da ciência se você propõe uma ideia que viola a conservação de energia, que é o tal agente inteligente, né, que ele viola o princípio de conservação de energia das leis da termodinâmica. Não adianta você usar jargão científico se a sua teoria não tem nenhuma predição testável. Não adianta você usar jargão científico se a sua teoria não tem poder explicativo nenhum, se ela não enriquece o conhecimento de nenhuma forma. Principalmente se não existe nenhum trabalho publicado em revistas conceituadas sobre o assunto. O que mostra que ela carece, no mínimo, de uma base para se trabalhar em cima. Bom, a gente sabe, olhando um pouco a história do design inteligente, principalmente sobre o caso Dover nos Estados Unidos, há um documentário da PBS Nova que explora muito bem isso, que basicamente é quando lá nos Estados Unidos um bando de conservador religioso queria enfiar criacionismo nas aulas de ciência. E a estratégia deles foi modificar um pouco o conceito para dar uma aparência de científico no criacionismo e apresentar essa ideia como uma alternativa à teoria evolutiva. Bom, o ponto é o seguinte: se a gente não tivesse meios de avaliar certas hipóteses que hoje a gente considera como pseudocientífica, se a gente não tivesse, a gente não ia ter como decidir entre ciência e pseudociência. Como, usando o jargão do Paulo Giraldelli, a gente iria tratar os dois campos como narrativas, cada uma com o seu conteúdo de verdade, cada uma com a sua narrativa, né? Mas isso não faz sentido nenhum. Existem coisas falsas, existem pseudociências, existem coisas que a gente pode avaliar de uma forma objetiva, né? Fazendo contrastabilidade empírica, por exemplo. Né? Se o design é dito que afeta algum mecanismo subjacente da realidade em algum tipo de espécie, a gente tem que ir atrás desses mecanismos. Mas a gente sabe que esses mecanismos nem existem, que o design nem é conceituadamente objetivo. Né? Eles nunca dizem exatamente o que é o design. É Deus? É alguma outra entidade abstrata e metafísica? O que é o design? Né? Então, isso daí já é um ponto a se levar em consideração. Então, sim, são campos diferentes. Design inteligente, teoria da evolução, não são coisas equivalentes, mas, por envolver afirmações de fatos, elas podem, sim, ser avaliadas de uma forma científica. Bom, não é de menos que, por exemplo, a principal alegação do criacionismo é de que a Terra tem 6.000 anos, que as evidências geológicas e mesmo paleontológicas mostram que a Terra é muito mais antiga, que existem formas de vida muito mais antigas do que 6.000 anos, né? Que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, né? Então, isso são coisas que a gente deve levar em consideração quando vai falar sobre o assunto. E o último ponto que eu queria tratar aqui é do erro grotesco do Paulo Giraldelli de confundir positivismo com realismo, e realismo ingênuo com realismo científico. Bom, vou tentar destacar alguns pontos principais do positivismo. Ele disse que é o positivismo clássico, daí a gente já pode descartar o positivismo lógico lá do Círculo de Viena. Bom, o positivismo clássico ele pressupõe que existe um tipo de evolução social, onde as camadas mais baixas do nível de evolução social envolve o pensamento religioso e o pensamento metafísico. E o progresso autêntico e supremo da sociedade seria o pensamento científico. Bom, o primeiro problema que a gente tem é que o positivismo ele nega a metafísica. Guarde bem isso. E o segundo problema é que todo positivismo ele pressupõe uma forma de antirrealismo, e não de realismo. Entendeu, Giraldelli? O antirrealismo, ele pressupõe que a gente constrói modelos que se ajustam às observações, e não necessariamente que esse modelo represente a realidade. Essa é a característica tanto do positivismo como das filosofias do antirrealismo. Né? Agora existem diversos antirrealismos. Né? O antirrealismo evoluiu, de fato, muito mais do que essas concepções tradicionais. Agora, o realismo científico ele já pressupõe uma hipótese metafísica de existência da realidade independente do sujeito. É o tal realismo ontológico. Ou seja, a realidade existe independente de seres humanos. Né? Essa é uma postura metafísica. O realismo pressupõe uma metafísica. Isso não é ruim.
A metafísica hoje em dia, de fato, ela é um ramo da filosofia e bastante deturpada no jargão pseudocientífico. Mas ela dialoga com a ciência, ela dialoga com o conhecimento empírico, ela não despreza o conhecimento da ciência. Na filosofia da física, a gente trabalha diretamente com conceitos da metafísica. Tempo, espaço, propriedade, objeto, coisa, né? Então a metafísica está viva. E os realistas não têm nenhum problema em admitir isso. O realismo científico, ele pressupõe que a gente pode tomar as teorias científicas como verdadeiras, mesmo que imperfeitas ou incompletas. Então também não é nenhum problema. Não significa dizer que a teoria científica ela nunca vai mudar. A gente aceita a mutabilidade do progresso científico. A gente aceita o progresso do conhecimento científico. Lógico, descartando as teses obsoletas da filosofia da ciência. O falsacionismo popperiano, a noção de ciência normal e ciência extraordinária do Kuhn e a rejeição de método científico do Pfeffer e Bendt. Né? Primeiro, o Kuhn não acreditava em progresso científico. A gente acredita, sim, a gente toma como progresso científico, a gente vê a história da ciência como uma sucessão de sucessos epistemológicos. Há uma coisa que se chama experimentos cruciais, experimentos que foram responsáveis por grandes revoluções, né? Como, por exemplo, a mecânica newtoniana, a relatividade geral, a mecânica quântica, enfim. E o realismo ingênuo, ele pressupõe de fato uma visão de fato ingênua. Bastante, né, por sinal. Pressupõe que a realidade é exatamente da forma que o sujeito observa. Só que ela ignora que nós não somos bons observadores. A gente tem viés cognitivo. A gente constantemente tenta procurar padrões e necessariamente esses padrões podem não dizer muita coisa. Tem gente que enxerga Jesus Cristo na bunda de um cachorro, num pedaço de torta, ou enxerga rostos em Marte, como Carl Sagan disse em Mundo Assombrado pelos Demônios, e não necessariamente essas coisas estão lá. Nosso cérebro é bom em encontrar padrões, só que ele meio que estipula, mesmo ele tipo atribui um significado por uma coisa que parece familiar pra gente, né? Então, esse é um dos pontos ruins e que mostra que somos péssimos observadores. Então, esses são os 3 probleminhas. Bom, ciência não é uma narrativa, realismo e positivismo não é a mesma coisa, né? Nem realismo científico e nem realismo ingênuo. E a outra questão, que eu gostaria muito de falar do Pirula, é que ele falou que ele é positivista. Só que eu conversei com o Pirula antes de fazer esse vídeo, e o Pirula ele não é positivista. Ele foi confundido pelo uso dos termos impróprios do Giraldelli. O Pirula acredita na existência de uma realidade independente do sujeito. Inclusive, a paleontologia é um campo de pesquisa que mostra isso, que existiam espécies de animais extintas muito antes de qualquer ser humano. Então mostra que a realidade, e inclusive animais antigos, já existiam muito antes de qualquer ser humano que pudesse existir para observá-lo, né? Então, você vê, isso já mostra uma independência plena da realidade de qualquer ser humano, né? E outras coisas também, que o Pirula estava tomando positivismo como acreditar que a ciência pode produzir o conhecimento mais verdadeiro e profundo. Mas isso, além de estar embutido numa perspectiva de realismo científico, está embutido também numa perspectiva de cientificismo. Só que o cientificismo também é muito mal compreendido. Ele tem vários conceitos para designar o que é cientificismo, só que as pessoas só tratam do pior, que é uma atitude completamente extrema com relação à ciência, que coloca todas as outras formas alternativas de conhecimento, onde inclui a própria filosofia, em escanteio. Só que essa forma de cientificismo nenhum filósofo defende. O que os filósofos defendem hoje é uma coisa conhecida como cientificismo metodológico. É a ideia de que você pode aplicar método científico ou adotar o enfoque científico para tratar de problemas mais amplos, inclusive no campo da filosofia. É uma forma de você fazer filosofia científica, né? Scientific Philosophy. Inclusive há um livro com esse nome, que é do Gustavo Esteban Romero, que é um astrofísico e filósofo. E trata muito bem dessa relação entre a ciência e a filosofia. Bom, e é isso que eu queria falar. O Giraldelli, eu acho que do mesmo jeito que ele tenta estudar filosofia contemporânea e por autores ruins, como Nietzsche, Derrida, Foucault, que são filósofos da ala do irracionalismo, que negam a ciência em alguma medida, negam a lógica, negam o progresso científico, ele está precisando estudar mais ciência. E o Pirula, em compensação, está precisando estudar um pouco mais de filosofia da ciência. Mas é isso só. Eu gostaria apenas de esclarecer essas
confusões que me assustam de que a fonte dessas confusões tenha vindo de um professor de filosofia, né? Agora vamos parar com isso. Realismo não é positivismo. E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.